Em 1985, surgia mais do que uma associação. Nascia uma missão, sem fins lucrativos, mas com um propósito grandioso: cuidar de quem cuida da nossa cidade, dos servidores públicos e de suas famílias. A primeira sede da ASMUB, então, com o apoio irrestrito do prefeito, no caso Tarcísio Braga, e também do senhor Jairo Amaral, que era secretário de Educação, e o chefe direto, o senhor Manuel, foi permitido que a secretaria ou primeira sede funcionasse na sala que eu ocupava na seção de contribuição de melhoria. A minha secretária, à época da sessão, era Vera, que passou a atender como a primeira secretária operacional da ASMUB. E o atendimento era feito pela janela no corredor que tem entre a Avenida Governador Valadares e o antigo fórum. E as pessoas foram acreditando. E fomos fazendo as inscrições, né, para desconto em folha, foi permitido, e aquilo foi crescendo. O assunto surgiu e, naturalmente, muitas pessoas acreditaram, outras não acreditaram. Mas vamos fazendo, fizemos os primeiros contatos com o comércio e com médicos da cidade. A ASMUB foi crescendo, né? Foi crescendo, nós tivemos o apoio da prefeitura, como empresa, e apoio do prefeito como particular, outros, fornecendo as primeiras coisas em benefício da associação, que era a distribuição de material escolar. Este foi a coisa, podemos falar que foi o carro-chefe da fundação, porque nós tínhamos em mente, posteriormente, a sede própria e depois a edificação de casas populares para aqueles mais necessitados. Mas que, infelizmente, até o término do meu mandato, não houve a menor condição. Nessa primeira fase foram os convênios e foi a participação dos funcionários direito a frequentar o SESI com as suas famílias, e ali nós realizamos algumas festas com participação de quase 4.000 funcionários da prefeitura com os seus familiares. Era um almoço no dia do funcionário público, o dia inteiro festa, distribuição de brindes para os filhos. A associação foi crescendo e, naturalmente, com o término da minha participação, haveria, então, a eleição direta, vamos dizer assim, para a primeira diretoria da ASMUB. Foi eleito o segundo, melhor dizendo, presidente, que foi o Alex Amaral. Era funcionário já há bastante tempo da prefeitura. Houve tempo e houve condições de um trabalho praticamente só voltado para o futuro da associação. E com ele, também, e posteriores diretores, fundou-se realmente a ASMUB, com sede independente e trabalho também independente de uma sala pequena dentro da prefeitura que nos foi emprestada. Já na segunda diretoria, a construção de várias casas, aí já pelo Alex Amaral, que realmente é o maior e é o homem que deu, juntamente com outras pessoas, nós não podemos
deixar de reconhecer a ajuda, mas a palavra é ajuda, não é incentivo só não, a ajuda física, financeira de tantas pessoas de Betim. Eu via crescer a Asmub, que hoje eu sei que é uma potência, e eu sou grato a todos aqueles que me ajudaram, que colaboraram comigo, que até hoje me consideram, né? No ano de 85, nós éramos todos seletistas, estatutários, todo mundo já tinha uma função na prefeitura mais assim, estabelecida. Então, a gente resolveu, né, criar uma associação de servidores, que foi a ideia do Garibaldi, né, Garibaldi Rosa de Freitas, que foi o fundador da Asmub. E só a gente que era seletista e já estava assim, mais seguro no emprego, é que teve essa ideia, porque hoje em dia eu vejo as pessoas que são contratadas, elas não estão muito aí, se importando aí com a história daquela entidade, porque daqui a pouco eles estão saindo. Então, quando você começa a trabalhar numa empresa que você fica, assim, que você tem certeza que você vai ficar muito tempo, igual eu me aposentei na prefeitura de Betim, então você tem uma visão para o futuro, você vai preocupar com isso. E foi isso que nos levou a ter a ideia de criar essa associação. Eu sou da primeira diretoria e tudo, então da fundação, né, da diretoria que fundou, e isso me honra muito, porque toda vez que a gente encontra com alguém, a gente tem história para contar, e foi uma coisa muito, muito de dedicação, porque nem todos, né, nem todos queriam participar de uma associação. As pessoas que queriam participar de uma associação de servidores é porque estavam cientes que aquilo ali vai ser bom para o futuro. Então, isso nos incentivou. E o primeiro desafio que a gente teve foi a regimentar servidores, funcionários para participar da Asmub. Então, a gente tinha que ir, vai em todas as secretarias, faz uma palestra, faz um encontro, faz um café para regimentar esse pessoal. Então, esse foi o nosso primeiro desafio. Eu acredito que seja até hoje, porque a gente tem que estar sempre buscando, né, novos parceiros, né, integrantes e tudo. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante é que nenhum de nós, eu acredito que nenhum de nós sabíamos que a Asmub ia ser o que é hoje. Com esse potencial, né, com essa ajuda. É incrível, gente. Nós não tínhamos essa perspectiva. Então, foi muito bacana que eu vejo hoje em dia como que está a Asmub, como que ela é aceita, como que ela é respeitada lá fora, e a dedicação, né, de Alex Amaral, tudo. É muito gratificante a gente saber que o fruto que nós colhemos, né, ou então a semente que nós plantamos lá no final, gerou essa instituição maravilhosa aqui. Eu gosto muito e tiro o meu chapéu para todos que participam daqui. Aproveitando o embalo, nós não tínhamos um sindicato. Aí nós resolvemos formar um sindicato. E começamos bem, assim, bem pequeno. Mas com o esforço e com a ajuda dos próprios funcionários, nós fomos crescendo. Aí veio diversas partes da nossa tarefa, e sempre, quase que todas as vezes que houve as eleições, teve a prioridade do Alex pelo trabalho que ele sempre desenvolveu. E de lá para cá nós fomos arrancando. Aí adquirimos esse terreno aqui. Com esse terreno deu a amplitude para a gente construir o que foi. Mas graças ao grande trabalho do Alex, que sempre teve uma pessoa dinâmica, chegou a ser vereador em Betim, né? Teve uma carreira de vereador, e com isso nós ganhamos bastante espaço. E hoje nós estamos com essa aqui, né? Que é o marco principal. Além de estar contribuindo com muitas outras coisas, né? Então eu fico muito satisfeito de ter colaborado logo no início. Não pude mais porque eu também era funcionário da prefeitura, né, com diversos cargos lá, então eu não tive essa oportunidade de estar acompanhando ele diretamente. Mas sempre que ele pôde e que eu posso ajudar, eu estou sempre colaborando. Pelos desígnios de Deus, como vice-prefeito do BIL, né, muito saudoso, eu assumi a prefeitura de Betim. E nós pudemos, né, fazer um trabalho comunitário, já trazendo o slogan do BIL, que era União Social, e nós fizemos assim contatos e criamos 36 associações comunitárias, né, e outras associações,
dentro dessa importância da ASMUB em todo esse projeto, e nós podemos, desse modo, agradecer, né, agora, neste momento, a Deus pelos 40 anos da ASMUB, todas as suas diretorias, todos os seus servidores, porque a ASMUB é uma força viva, presente aqui em Betim e presente na administração municipal. 40 anos da ASMUB, a gente recorda com muita saudade, com muita alegria, né? Eu lembro daquele tempo que, numa salinha pequena da antiga prefeitura de Betim, onde funciona hoje a Câmara Municipal, né, na Avenida Governador Valadares 291, lá começou assim ter reuniões entre alguns servidores municipais liderados, né, pelo Alex Amaral, pelo Garibaldi, pela Dirce Braga, e foram cada vez mais aumentando o número de servidores com o propósito de criar uma associação que desse todo o apoio ao servidor municipal, né, em todo sentido da administração. Então nós tivemos assim, né, uma alegria muito grande de abraçar, né, esse propósito, esse projeto, e nós pudemos fazer assim, juntamente com a ASMUB e com os servidores municipais, vários eventos, principalmente quando a gente comemorava o Dia do Servidor. A gente fazia uma festa de comemoração, ou ora no clube da Fiat, ora no clube do SESI. Então a gente conseguia doações de vários objetos, né, de brindes e tudo mais, até eletrodomésticos, e fazia sorteios com os servidores municipais. Então tinha show sertanejo, tinha muitas festividades nessa ocasião, e eu me interagia bastante mesmo com o servidor. Tanto é que eu ficava no meio dele, sempre eu gostei de estar no meio do servidor, eu também sou um servidor público, aposentado. Então, por essa ocasião, eu lembro que lá no SESI, né, numa festividade, os servidores me abraçaram, me jogaram na piscina de roupa e tudo, sabe? E a gente foi tendo, assim, cada vez mais essa interatividade e vendo o crescimento dia a dia da ASMUB, né? Depois, aí nós começamos a vislumbrar o lado do servidor municipal, que queria uma casa própria. A gente tinha assim, muito contato com a Presidência da República, com a Secretaria de Ação Comunitária, na época era o ministro Aníbal Teixeira, e nós conseguimos lá, com a ASMUB, né, com o servidor municipal, com a Prefeitura, com o governo do Estado e a Presidência do Estado, a Presidência do Brasil, um convênio onde o governo federal participou com os recursos financeiros, o governo estadual com a doação dos lotes, a prefeitura, assim, com a preparação do terreno, né, e parte da mão de obra, que foi um trabalho de mutirão, e nós pudemos construir lá cerca de 400 casas para o servidor municipal, né? Isso foi lá onde está hoje a Alterosa segunda seção. Então, a gente sentiu-se muito feliz de poder abraçar essa causa da ASMUB, e a ASMUB está aí, né? Sempre esteve e sempre estará, né, estendendo a sua mão amiga para o servidor municipal, o seu braço forte a favor do servidor, né? E a gente vê que realmente a ASMUB para nós, servidores municipais, é um presente de Deus. Lá em 1987, quando eu sou eleito pelo voto direto do associado, foi a primeira eleição que foi dada ao associado essa escolha, uma vez que Garibaldi, de uma forma justa, foi conduzido por ter sido o nosso servidor, ter sido o servidor que conduziu o processo de fundação. Mas eu lembro que quando caminhava para tomar posse, né, eu lembro de ter recebido uma ligação do Garibaldi, da contribuição de melhoria, e eu trabalhava na época na Rua Santa Cruz, onde hoje é o prédio do Fórum. Ali tinha um grande sítio que era a Secretaria de Assistência Social, e eu lembro do Garibaldi me chamar a atenção de que a mudança da ASMUB que eu iria buscar na contribuição de melhoria era caixa e papel, porque todo o mobiliário da ASMUB, todo o mobiliário que atendia a ASMUB, era o mobiliário da Secretaria da Fazenda da contribuição de melhoria, porque literalmente a ASMUB funcionava dentro da Secretaria da Fazenda da Prefeitura, hoje onde é o prédio da Câmara Municipal. Então, quando eu me deparei com essa realidade, né, de que nós precisávamos, além de preparar para a mudança e para assumirmos a ASMUB, precisávamos de um local para que ela funcionasse, e a Secretaria da Assistência Social, onde eu trabalhava, não tinha espaço, porque era uma casa, literalmente uma casa, e que abrigava vários projetos do município. Mas naquele sítio tinha um galinheiro. E como eu trabalhava com obra, urbanização de vilas e favelas, eu imediatamente trouxe uma parte da minha equipe para aquele galinheiro, e nós reformamos aquele galinheiro
e transformamos aquele galinheiro na primeira sede da ASMUB, né? Eu acredito, inclusive, que quem chegou ali não tinha a mínima ideia de que aquilo tinha sido um galinheiro, porque foi uma sede que nós construímos um cômodo, era literalmente um único espaço com uma varandinha na frente, um chão de cimento natado, lembro até que era um cimento meio esverdeado, né? Ali a gente já aproximávamos do verde, que é hoje a cor da ASMUB, e começamos e fizemos a mudança da ASMUB, da contribuição de melhoria para aquele galinheiro. E naquele galinheiro ela funcionou de 87 a 89. É quando Oswaldo Franco volta à Prefeitura de Betim como prefeito, retoma o projeto de construção da sede administrativa e pede para que a ASMUB mude. E a ASMUB sai daquele galinheiro, aí já com Bárbara Ornelas, para aquele barracão no fundo do corredor, em frente a Medinas Modas. E ali fica por 7 anos, né? Então, para mim, essa cena do galinheiro, ela é o começo de tudo, né? É a nossa primeira sede, é onde nós tivemos a nossa primeira casa, mesmo que num espaço emprestado, mas foi onde nós tivemos a oportunidade, lembro, de comemorar muitas conquistas, né? Lembro aqui do primeiro açougue que nós conseguimos credenciar, que foi o açougue do Sojair, ali na Avenida Amazonas, e que aquele fato de ter o primeiro açougue para que o servidor público pudesse comprar carne pela ASMUB foi motivo, já naquela época, de muita comemoração, né? Ainda não tínhamos nem cartão ASMUB, que veio muitos anos depois. Mas ali a gente começava a trabalhar no fortalecimento da rede credenciada, que era o grande benefício que a ASMUB trazia até aquele momento para o seu associado. Em 1988, quando o Tarcísio Braga prefeito, já em 87 também, não era nem em 88. Em 87, eu estava à frente da EMAC, que era um grupo de trabalho do município, que era responsável pelo trabalho comunitário da cidade, pela organização do movimento comunitário na cidade, e lembro que nós tínhamos 1000 casas para construir em Betim, além de inúmeros recursos e projetos. Mas essas 1000 casas, em 1987, a gente chegou exatamente no momento de executar, porque nós tínhamos os terrenos, nós tínhamos a compra de parte desse material, que a licitação tinha acabado de ser concluída, nós tínhamos recursos para concluir essas casas, mas era a minha chegada também na ASMUB. Então eu estava ali, naquele momento, vivenciando o papel de coordenador da EMAC, mas também de presidente da ASMUB. Mas a gente já sabia que dentro do servidor público, a questão habitacional não é que era um problema, né? Continua sendo um grande desafio, né? Então eu vou ao Tarcísio, converso com o Tarcísio e nós conseguimos ali definir que 400 dessas 1000 casas seriam para o servidor público municipal. E o Tarcísio, quando toma essa decisão, ele entrega à ASMUB, ele dá à ASMUB a responsabilidade de chegar a esses 400 nomes, né, de apontar essas 400 famílias que receberiam essas casas, que teriam perfil dentro do programa. Então eu também destaco isso como um momento muito importante para a associação, quando imagina, com 3, 4 anos de fundação, a gente consegue apresentar ao servidor público um programa robusto, né, da construção de 400 casas. E quando eu falo isso, certamente muitos aqui que estarão assistindo, compartilhando esse vídeo, estão ali hoje, dentro do conjunto Rubens do Pinho Ângelo, na Alterosa, que foi o antigo mutirão da Alterosa, que era essas 400 casas da ASMUB, né? Eu ainda conheço e sei de muitos servidores públicos e familiares que ainda moram no mutirão da Alterosa, hoje conjunto Rubens do Pinho Ângelo, que são fruto desse programa que teve também a coordenação da ASMUB e o apoio daquele governo Tarcísio Braga, né? Então eu acho que a gente tem muitos motivos para comemorar, né? A gente tem muitos motivos para se alegrar, né? A gente tem muitos motivos para lembrar desses momentos e trazer esses momentos, né, nesse marco tão importante dos 40 anos, para que esses momentos fiquem registrados, né, para quem um dia poderá estar aqui comemorando 50, 60, 70,
espero que 80, né? Nosso eterno reconhecimento a Robson José do Pinho, o Robinho. Ele participou das articulações da Assembleia de Fundação e da primeira diretoria da ASMUB e já partiu, deixando um legado de compromisso com o bem comum. A João Carlos de Melo, o Escorrega, que também esteve presente desde os primeiros passos, ajudando a construir uma entidade sólida, dedicada ao servidor. Ele partiu, mas permanece presente em cada conquista. Ao jornalista Alcântara Xavier, que esteve ao lado de nossos fundadores na articulação e na Assembleia de Fundação. Membro da primeira diretoria, Alcântara nos deixou um exemplo de comprometimento e dedicação. Sua voz e sua presença ecoam até hoje nos corredores da ASMUB. E de forma muito especial, nosso reconhecimento ao prefeito Nilton Amaral, o Bill, o grande incentivador da criação da ASMUB. Seu apoio firme e sensível à causa dos servidores foi decisivo. Bill faleceu no dia seguinte à nossa primeira reunião, mas sua presença permanece viva em cada conquista que alcançamos. Eles viveram para servir, contribuir e transformar. Dedicaram suas trajetórias a construir um mundo mais justo, solidário e humano. A todos, a nossa eterna gratidão.